arroba Bruna Evelyn. Bruna Evelyn 22. Quero muito responder essa questão dela. E a Bruninha, ela coloca assim, ó, que é uma coisa muito legal. Pode-se dizer que a globalização é sinônimo de capitalismo? Ótima pergunta. Pode-se dizer que globalização é sinônimo de capitalismo? Tá? Eu vou apagar, gente, esse quadro. Então, posso dizer? Não, definitivamente não. Eu não posso dizer que globalização é sinônimo de capitalismo, tá? Vamos só entender essas duas coisas, porque são coisas muito importantes. Vamos lá. Aqui eu vou ter o capitalismo. Tá ok? E aqui eu vou ter a globalização. Só atenção que eu não disse que eles não possuem relações, tá bom? Só disse que eles não são a mesma coisa. O que a gente vai entender por capitalismo? O capitalismo, ele é um complexo modelo de atuação. Ele é um modelo de atuação econômica, é um modelo de atuação das empresas, é um modelo de atuação do Estado, é um modelo em que isso vai influenciar a forma como as pessoas se portam. Então, o capitalismo, entre outras razões, ele é um modelo econômico que vai tentar, através do giro de moeda, tá certo? O que a gente entende como giro de moeda? A gente vai entender como circulação do capital. Então, a ideia do capitalismo não é deixar dinheiro guardado, é importante falar isso. O capitalismo ele não é um modelo de acúmulo bruto. A ideia é sempre de girar, a gente chama isso de circulação. Ele é um modelo de circulação de capital que tem um objetivo muito claro. É fazer com que esse capital cresça. E aí nos chega a ideia do lucro. Então a ideia do capitalismo, ela envolve muito uma coisa de lucro. Ela envolve muito uma coisa de que as minhas medidas econômicas, elas vão girar a ponto de fazer o meu dinheiro aumentar. A ideia de você trabalhar é para vender a sua força de trabalho. A ideia de você se qualificar é para que você possa receber mais por aquele serviço. A ideia de você comprar um terreno para depois vendê-lo mais caro é no objetivo de lucrar. Então perceba como essa lógica ela influencia muita gente. E aí tem uma coisa temporal. Por quê? Porque embora muita gente fale de globalização a partir do século XV e XVI, isso é uma corrente muito defendida pela história. E é óbvio que eu não estou falando aqui de certo ou errado, eu estou falando de visões. Na visão da história, a gente já começa a globalizar nesse período, tá bom? E já numa visão geográfica eu já não enxergo tanto assim. Por quê? Porque a ideia da globalização tem uma ideia de união, tem uma ideia de junção. Olha só o que acontece. A ideia da globalização é uma ideia, eu sempre falo isso, é importante a gente ter em mente. É uma ideia de ganho de escala. Como assim ganho de escala? A globalização, ela é um fenômeno que vai tornar processos. Alguns que já aconteciam, outros que são novos, mas vai tornar processos, tá? Vão fazer com que eles aconteçam em escala mundial. É isso que a globalização faz. Processos, não processos econômicos. Tá bom? A globalização, ela vai permitir que, por exemplo, as empresas que querem lucrar, lucrem em escala mundial. Então, em vez de você ter uma empresa que vende no seu país, você tem uma empresa que vende no mundo todo. Isso dá um ganho de escala, isso aumenta os lucros dessa empresa. Mas eu tenho, por exemplo, uma globalização cultural, que é uma troca de informação, que não tem nada a ver com lucro. Eu tenho, por exemplo, uma globalização ambiental, que traz problemas globais de meio ambiente. Isso eu não estou falando de lucro. Eu tenho uma globalização que ela é esportiva, eu tenho uma globalização que é produtiva, eu tenho uma globalização que é militar, eu tenho uma globalização que é criminosa. Então eu tenho uma série de formas de ver esse processo global. E nem todas as formas são econômicas, nem todas as formas visam o lucro. Por isso que aqui eu tenho duas coisas bastante diferentes, mas que se relacionam. A globalização fez com que o capitalismo ganhasse ainda mais escala. Fez com que o capitalismo ficasse ainda maior. Por isso que eles se relacionam, mas eu não estou falando da mesma coisa. Ok?